Olha só, Eduardo Cunha perdeu uma batalha no Conselho de Ética da Câmara. Aliás, perdeu por um voto, um deslocamento de um voto, que talvez não se tenha devido, como disse a Thieron, a um surto de consciência, mas a pressão de candidatos do seu partido, PRB, que vão disputar as prefeituras de São Paulo, Celso Russomano, e do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que ficaram preocupados com o famoso o que eles vão dizer, o que o povo ia dizer do partido, do candidato de um partido que, na pessoa da deputada Thieron, tinha defendido o Eduardo Cunha. Claro que os adversários explorariam esse detalhe da trajetória da briosa agremiação. Então ela foi muito pressionada e talvez por isso, e num dado momento talvez tenha percebido e dizer assim, vou ficar bonita na fotografia, e apareceu sorridente, feliz, aliviada por ter votado, como ela disse, com sua consciência, mas não é bem isso. E as próximas etapas são a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde Eduardo Cunha tinha uma tática que se baseava na vitória dele no Conselho de Ética. Agora ele vai mudar a tática, mas não vai desistir. E depois tem o plenário. E o Eduardo Cunha, ele tem um elemento, um trunfo muito forte, que é o que ele sabe. Se é verdade que Roberto Jefferson foi seletivo nas suas revelações, e principalmente detonou José Dirceu, naquele episódio do Mensalão, ninguém pode ter certeza a respeito do que o Eduardo Cunha estará disposto a falar para policiais e promotores e juízes, etc, etc. Então, isso é um elemento que ele guarda. Ele não deve ser demonizado, a figura individual do Eduardo Cunha, não se trata disso, até porque o demônio, quando ele chegasse lá, ia dizer assim, cadê o resto do pessoal? Porque se o crime dele foi mentir numa CPI, então imaginemos que ele não é a única pessoa que fez isso na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha, ao ter uma atitude que infringiu o Código de Ética dos Deputados, decorrente de episódios de corrupção, de suposta corrupção, que estão sendo investigados, ele atentou contra a democracia. Esse é o ponto. Agora, nós não podemos imaginar que os deputados votaram por causa da sua consciência democrática. É um pouco distante de tudo isso. Eles votaram de acordo com seus interesses de indivíduo ou de grupo, partido, facção, enfim, família política. As famílias políticas no Brasil não respeitam as fronteiras partidárias, nunca respeitaram. Então, o que precisa haver, se as pessoas desejam, vamos dizer assim, uma recuperação do funcionamento do Congresso Nacional, é a pressão. A pressão agora, a pressão durante o processo e a pressão no momento de votar, que começa agora em outubro com vereadores e prefeitos dos municípios. E essa pressão, ela é muito mais necessária, para um propósito muito mais amplo e importante do que tirar ou deixar ficar Eduardo Cunha. Para evitar que o governo aprove medidas que possam restringir as verbas para educação e saúde, colocando um teto, né, nos gastos do governo e liberando, assim, desmontando o que foi conquistado na Constituinte de 88, que são obrigatoriedades de destinação de recursos para a educação e saúde nas 3 esferas da União. Então, isso daí é o que está agora sendo ameaçado, sob o discurso de razões econômicas. Tem que acabar com a inflação, é verdade, tem que diminuir os juros, reduzir os juros, é verdade, mas isso aí não justificaria uma jogada que pode representar a privatização de serviços essenciais do Estado, que pode estar na cabeça, e certamente está na cabeça de algumas pessoas. A Previdência Social é um caso
que tem que ser examinado com muito cuidado, e todas essas questões não deveriam ser resolvidas sem o recurso ao voto popular. Ou seja, se você vai fazer mudanças de peso na Constituição, como essas seriam, você deveria fazê-las, propô-las no curso de uma campanha eleitoral, a próxima de 2018, deixar que o eleitor se convença ou não da necessidade delas e eleja as pessoas que vão defendê-las ou não, ou vão se defender delas e defender o país delas na legislatura seguinte. É isso.